Olá, muito boa tarde. Igrejas e capelas preparam-se para o regresso das celebrações comunitárias das missas este sábado. A preparação dos espaços marcou, por certo, os últimos dias e a aprendizagem vai marcar os próximos. Circunstâncias que não esqueceremos na análise à liturgia que propomos neste programa em cada sexta-feira. Hoje contando com a presença do Padre Hugo Gonçalves, pároco no Campo Grande, em Lisboa. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Hugo, por estar neste programa. E começamos por essa preparação dos espaços. Acredito que, foi algo feito pela primeira vez, não é? Nas paróquias. Que trabalho de sinalização, de preparação de equipas foi necessário fazer para retomar as celebrações agora este sábado? Sim, de facto é uma coisa única, não é? Pelo menos na história recente, termos que estar com estas coisas, estarmos a limitar lugares, estarmos a controlar também todos estes fatores que são necessários para que as celebrações possam retomar em segurança. E acredito que esse limite, esse número de clausos, acabe por ser a parte mais delicada neste processo. É desconfortável, as pessoas, é um conceito que também não soa bem, não é? Haver um limite, as pessoas têm medo de chegar e depois não ter lugar para entrar naquela missa onde habitualmente vão. Portanto, há aqui vários recursos que depois têm que ser pensados de acordo também com aquilo que são as comunidades e com os hábitos também vigentes em cada local. Nós começámos por, primeiro que tudo, estudar muito bem o que é que estava em causa, não é? Não só as indicações da Direção-Geral de Saúde, mas sobretudo as indicações que foram dadas pela Conferência Episcopal Portuguesa e que foram enviadas para todas as paróquias, com normas e com algumas especificações também, claro que bebidas daquilo que a Direção-Geral de Saúde acordou com a Igreja, obviamente, mas depois também com especificações próprias que dizem respeito também a quem... Mais litúrgicas, exatamente, que nos dizem respeito só a nós. Pronto. O nosso primeiro passo foi, obviamente, reunir as pessoas que normalmente cuidam da liturgia e que são responsáveis por também gerir aquelas equipas que nas várias missas vão desempenhando funções, para percebermos como é que seria melhor para o nosso caso, a melhor forma de aplicarmos as normas que nos foram pedidas. E, portanto, temos estado a trabalhar nisso. Depois dessa reunião foi fácil também depois fazer chegar a informação ao maior número de pessoas possível e desde aí temos estado a adaptar a Igreja, ver também qual é a lotação máxima que vamos conseguir ter e depois também instalar a sinalética para que as pessoas também possam circular e perceber o que é que lhes é pedido. Pronto. A primeira coisa que nós tivemos que ver foi de facto isso, ou seja, qual é o número máximo de pessoas que nós vamos conseguir ter e que nós estimamos à volta dos 120 lugares, portanto é muito menos do que aquilo que a nossa Igreja normalmente leva, mas este número também é um bocadinho variável dependendo de se vêm muitas pessoas sozinhas e portanto aí depois são mais os lugares que ficam vazios por causa da distância de segurança, ou se vêm famílias, e quanto mais numerosa for a família, também mais se consegue potenciar o espaço. Portanto, este número é um bocadinho variável. Nós optámos, visto que nós temos muitas missas, normalmente temos algumas missas que são bastante concorridas, portanto, com a lotação total da Igreja, optámos por acolher aquele conselho que, aliás, a Conferência Episcopal também dá, de fazermos reserva de lugares, confirmação de lugares. Não vamos ter propriamente lugares marcados, com números assinalados, como no cinema, mas queremos mais ou menos gerir as expectativas das pessoas. Portanto, as pessoas estão, neste momento, a telefonar para a paróquia, a dizer a que missa é que tencionam vir, e depois nós vamos mais ou menos vendo a lotação que já está e se chegarmos ainda não aconteceu, mas se chegarmos a um momento em que a determinada missa já está lotada ou que se prevê que vai estar, nós aconselhamos a pessoa a vir num outro horário. Pronto, obviamente também não é o sistema ideal, é estranho, não é? Mas eu penso que é melhor do que a pessoa deslocar-se, e na nossa paróquia há muitas pessoas que vêm de outros locais, a pessoa deslocar-se para vir à missa das 7 da tarde e bater com o nariz na porta e depois já não ter hipótese de se reorganizar. Portanto, será através de um contacto telefónico que atendem as pessoas para irem gerindo a disponibilidade? Porque esse contacto telefónico para nós pareceu-nos melhor do que um formulário na internet ou qualquer coisa, porque há o contacto e, portanto, podemos explicar à pessoa, podemos ajudá-la também a fazer outra opção e, portanto, isso tem sido bom. E as pessoas estão mais ou menos a aderir. Depois teremos sempre também aquela hipótese de as pessoas mais velhas ou aquelas pessoas que estão
bocadinho mais assustadas com tudo isto, poderem optar por vir a uma missa durante a semana, ou então também podem assistir à missa que nós vamos continuar a transmitir online durante mais algum tempo e até pedir que a comunhão lhes seja levada à casa, visto que agora isso também já é possível, podemos adaptar-nos para isso. E como é que está a sentir? Claro que estas informações e a preparação dos espaços é muito peculiar, sempre em cada um dos espaços, das igrejas, de acordo com a sua configuração. Há indicações que são gerais e que podemos passar aqui, que é importante todas as pessoas terem em conta? Sim, no que diz respeito à preparação do espaço, naqueles locais onde é possível, e nós sabemos que há muitas igrejas onde não é possível, é aconselhado que haja um circuito de entrada e um circuito de saída, portanto, que haja corredores diferentes para as pessoas entrarem e saírem. Penso que no nosso contexto atual, portanto, nós não somos propriamente um espaço onde as pessoas entram e saiam, assim, normalmente há um fluxo de entrada e um fluxo de saída, portanto, mesmo aquelas igrejas que não tenham esta possibilidade, penso que não haverá não haverá problemas nesse campo, não é? Visto que normalmente as pessoas estão todas a entrar e depois as pessoas estão todas a sair e o fluxo é mais ou menos no mesmo sentido. Mas pronto, ter esse cuidado, ou seja, também que as pessoas não se levantem todas ao mesmo tempo para sair, que haja esses avisos que avisem as pessoas. Depois também, por exemplo, ter o cuidado na recepção das pessoas. O que nós vamos fazer é ter acolhimento à porta, não é? Que vai ajudar a pessoa a lembrar-se que tem que estar de máscara o tempo todo, que vai lembrar a pessoa da higienização das mãos, que nós vamos ter também disponível para isso. No nosso caso, vamos também ter ali as listas mais ou menos da reserva das pessoas, embora nós reservemos sempre também alguns lugares que para aquelas pessoas de última hora que aparecem, que não sabiam que era preciso reservar. Pronto, não serão muitos, mas há de haver alguns, pelo menos. Pronto, depois também, lá está, dentro da própria igreja vamos ter também pessoas destacadas para cada missa que vão ajudar as pessoas a dirigir-se aos seus lugares, a pessoa a compreender que se calhar não se pode sentar no lugar onde sempre se sentou, embora aquela cadeira esteja vazia, mas está vazia por alguma razão. Pronto, para algumas pessoas é muito fácil perceber e integrar estas regras, para outras pessoas isso é mais difícil, sobretudo aquelas pessoas mais velhas, para quem os hábitos e as rotinas são muito importantes, e algumas também estão muito desejosas de voltar à missa. Pronto, temos também sinalização, coisas escritas no chão, nas paredes, que ajudam as pessoas também a ir-se lembrando disto. Vamos ter todos aqueles cuidados litúrgicos, o cuidado com os leitores, na aproximação ao ambão, a desinfecção das mãos, o próprio no altar, não é? O serviço do altar, também o contacto com as alfaias litúrgicas vai ser reduzido àquilo que puder ser. Eu próprio terei também depois recurso à desinfecção das mãos antes da comunhão, portanto, todos aqueles cuidados que têm sido apontados, da pessoa usar a máscara, tirar a máscara para comungar, pronto, todas essas coisas nós vamos ter esses cuidados, e eu recomendo que as pessoas tenham cuidado. Eu penso que às vezes o excesso de desenhos e quando se fala muito destas coisas e se fala assim, às vezes num tom assim um bocadinho a reivindicar, não é, qualquer coisa, as pessoas ficam assustadas. E, portanto, eu tenho também deparado com algumas pessoas que manifestam algum medo de ir à igreja, acham que ainda não será seguro. No nosso caso, pelo menos, e penso que a maior parte das igrejas está a ter muito cuidado nisso, pelo menos outros colegas com quem eu tenho falado, eu gostava de deixar esta mensagem de que, de facto, é seguro ir à missa. Será talvez mais seguro do que ir, por exemplo, a um supermercado, do que ir a um dos outros espaços onde nós normalmente já vamos, onde há muito mais fluxo de pessoas, onde há muito mais contacto das coisas. Ali não, ali nós vamos estar durante mais ou menos uma hora, as distâncias de segurança estão garantidas, tivemos que tirar mais de metade das cadeiras da igreja, também não andaremos propriamente a tocar em muitas coisas, porque isso normalmente na celebração não é necessário, não há propriamente conversa durante o tempo em que estamos ali, e portanto eu gostava mesmo de deixar esta mensagem de que é seguro vir à missa, portanto, que as pessoas não tenham medo de vir e vão integrando isso normalmente também nos seus hábitos. Claro que há uma aprendizagem a fazer, uma mudança de alguns hábitos a fazer, mas essa mensagem, de facto, os espaços estão preparados com segurança para o acolhimento, para as pessoas estarem. Exatamente. Aliás, como depois poderão ver, não é? Existiu também tempo para preparar, felizmente, os espaços e enfim, todas essas sinaléticas. E será preciso que as pessoas tenham também o cuidado de cumprir as indicações que lhes forem dadas, não é? Porque às vezes isso também é difícil para nós, não é?
cumprirmos aquela indicação que nos foi dada e não querermos seguir outra, não é? Para o bem de todos e para o seu próprio bem. Claro, claro. Que simbolismo tem o retomar as celebrações comunitárias neste domingo de Pentecostes? Eu acho que é muito significativo que seja ali, para já, porque nós tivemos que celebrar todo este tempo da Páscoa sem missa presencial, não é? Portanto, pelo menos no último domingo em que ainda estamos a celebrar a Páscoa, podemos voltar à igreja, voltar a encontrar-nos todos e depois, de facto, o Pentecostes é aquele momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, sobre Maria, sobre os apóstolos, sobre todos os discípulos de Jesus e continua sendo. E, portanto, estarmos ali, de facto, todos reunidos no mesmo lugar para celebrar este mistério, eu acho que é muito significativo, não é? É um recomeço em muitos sentidos que acontece neste domingo de Pentecostes. É um recomeço em muitos sentidos, eu penso que sim. E penso que a partir daqui também nós vamos perceber que de facto há algumas coisas que, se nós as fizermos com cuidado, podemos ir retomando aos poucos, e uma delas é a vivência da nossa espiritualidade em comunidade, que é tão importante para nós, não é? Acredito, e também pela experiência da Paróquia do Campo Grande, que essa vivência da espiritualidade em casa também foi acontecendo e foi um grande marco destes dias. Sim, aliás, pronto, houve muitas outras experiências que outras paróquias também fizeram, claro. Outras comunidades fizeram. Nós procurámos não ter de mais nem de menos. Portanto, tivemos a missa transmitida ao domingo e procurámos que fosse na nossa igreja, com a dignidade possível também neste tempo, para que as pessoas se sentissem identificadas com o seu espaço, com aquela linguagem habitual. E depois, portanto, durante o mês de maio, resolvemos ter o terço também transmitido diariamente, porque é uma devoção que nós cumprimos todos os anos no mês de maio em comunidade. E depois fomos tendo, não só mantivemos todos os encontros dos grupos, que era possível manter online, mas depois fomos tendo também alguns momentos, como a Via Sacra, como a Via Lucis, como a Via Fátima, que foram marcando também momentos importantes. E o eco que vamos tendo das pessoas é que, de facto, pelo menos aquelas que têm oportunidade de aceder a estes meios digitais, é que de facto sentiram a paróquia próxima, não é? Sentiram-se acompanhados e sentiram que a sua espiritualidade em alguns aspectos teve desafios, mas depois também cresceu, não é? Porque a pessoa sentiu que tinha muito mais responsabilidade em ser ela também a procurar e a manter esse caminho de espiritualidade. E a paróquia reencontra-se agora umas semanas depois, presencialmente, mas nunca se fragmentou. Eu acho que não. Eu pelo menos não sinto isso. Sinto que, de facto, a paróquia uniu-se muito e mesmo em alguns aspectos ligados à prática da caridade, em que nós fomos precisando de ajuda, fomos precisando de voluntários, fomos precisando de que a comunidade se mobilizasse, ela também se mobilizou. E, portanto, isso é muito bom. Padre Hugo, vamos reservar agora uma segunda parte do nosso programa para olhar os textos da liturgia deste domingo. Vamos analisar o texto do Evangelho. Primeiro, vamos ouvir esse texto que é do evangelista São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Padre Hugo Gonçalves, o que é que este texto diz da Igreja, do fundamento da Igreja? Nós, enfim, as organizações, as empresas têm outros fundamentos, outra nascença, com estatutos ou com festas de lançamentos. Aqui é o Espírito Santo e a paz. É isso que fundamenta a Igreja Católica. Os textos de hoje, os textos que vamos no próximo domingo meditar, de facto se completam-se uns aos outros, não é? E nós aqui temos um momento, logo a seguir à ressurreição, não é? Em que nós vemos ainda os discípulos assustados, não é? Os discípulos com medo, os discípulos fechados
dentro de casa. Portanto, isso depois também tem a ver um bocadinho com aqueles fechamentos que o medo muitas vezes provoca em nós, os muros que levanta à nossa volta. E, portanto, parece que estamos nos tempos de hoje, não é? Exatamente. E confinados, lá está. Exato. Eles não sabiam ainda muito bem o que é que ia ser deles. Para que é que Jesus os queria? Aquilo tudo que eles tinham vivido com Jesus, que pensavam eles até ali se encaminhava para alguma coisa, depois na morte Jesus tornou-se uma grande incógnita. Pronto, e aqui vemos Jesus aparecer no meio deles, quando eles ainda estavam assim assustados, e soprar sobre eles o Espírito Santo, este Espírito que mergulha dentro do coração deles uma grande paz, não é? E que ao mesmo tempo também depois lhes dá um propósito. E é isso que nós vamos ver aqui e nestes eventos do Pentecostes, nós, sobretudo quando há de facto a descida do Espírito Santo na forma das línguas de fogo sobre Maria e os apóstolos, o que nós vemos de facto é um renascimento. Um renascimento para cada um deles, mas depois um renascimento também para todo aquele processo que eles vinham fazendo com Jesus, e aqui vemos de facto a gênese da Igreja, a Igreja a surgir e a definir-se na sua missão continuadora da missão de Jesus. Esta mensagem que Jesus aparece aqui a dar, enfim, a passar há 2000 anos, a paz esteja convosco, lá está, para quem estava com medo, pode ser uma mensagem muito oportuna para este domingo em que recomeçam as celebrações comunitárias. Exatamente. Apesar de nós não podermos celebrar fisicamente esse momento na liturgia como fazemos sempre, mas a verdade é que Jesus continua a dar-nos a sua paz, Jesus continua de facto a infundir sobre nós este espírito de paz que é a sua presença na nossa vida, não é? Uhum. No texto da primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de que forma é que se narra então essa descida do Espírito Santo e se constata que todos ficaram cheios do Espírito Santo? Pois, era aquilo que estávamos a dizer. Este texto, de facto, depois acaba por nos ajudar também a perceber muito bem o que é esta festa do Pentecostes, porque esta descida do Espírito Santo está em linha com toda a Páscoa. Portanto, a Páscoa não estaria completa sem o momento do Pentecostes. Uhum. Se nós nos lembramos, a Páscoa, a ressurreição de Jesus e depois todos estes eventos pascais são os eventos da nova criação em Cristo. E se nós nos lembrarmos da primeira criação, houve um momento em que o Espírito esteve sempre presente, não é? E foi insuflado o Espírito no homem, na vida da humanidade, não é? Portanto, a nova criação também não ficaria completa se não fosse, mais uma vez, infundido este Espírito na vida da humanidade. E, portanto, o Espírito, de facto, completa os eventos pascais e está inteiramente e muito ligado à ressurreição de Jesus. O que nós vemos aqui, de facto, é que estes homens, estas mulheres que vinham de lugares completamente diferentes, que normalmente não se entendiam entre si, portanto, esta desarmonia que existia entre eles, a partir do momento em que o Espírito desce, transforma-se numa harmonia. Portanto, eles passam a falar todos a mesma língua, passam a entender-se mutuamente. E, portanto, aqui nasce esta igreja, portanto, esta língua que o Espírito nos dá a conhecer, porque aqueles que vivem unidos a Jesus, de facto, entendem-se uns aos outros, e de facto esta língua que o Espírito nos dá aqui a conhecer e nos dá a falar, vamos dizer assim, é a língua do amor. É a mesma língua que Jesus usou, a mesma linguagem que Jesus usou enquanto esteve connosco, e a mesma linguagem que Jesus nos desafiou a usar no futuro entre nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, o mandamento do amor que Jesus nos dá a conhecer. Portanto, nasce aqui então a Igreja, como nós vemos, porque eles, em ligação com o Evangelho que estávamos a ouvir, do medo passam à coragem, não é? Do não saber muito bem para o que é que eram, para o que é que estavam destinados, eles passam a ter um propósito. E se víamos primeiro os discípulos, até quando seguiam Jesus, um bocadinho duvidosos, sem saber muito bem para onde é que iam, onde é que tudo isto ia dar, a partir deste momento, nós nunca mais vamos ver um dos apóstolos duvidoso. Nunca mais vamos ver um dos apóstolos com medo de perder a própria vida ou com medo da prisão. Não, vamos vê-los destemidos, vamos vê-los intrépidos a levar por diante a mensagem de Jesus, e isso é muito significativo. O Espírito é que faz isso neles. E que se concretiza depois, como diz a segunda leitura, numa diversidade de dons? Exatamente. Portanto, nós somos um só corpo, constituído de muitos membros, cada membro é único, é irrepetível, mas há um só Espírito que dá unidade a tudo. Portanto, é o Espírito Santo que de facto dá unidade à Igreja, embora a Igreja seja diversa nos seus dons, diversa e múltipla nas suas concretizações também. Portanto, o Espírito que é a garantia da unidade. Portanto, nós não somos
não temos que ser todos iguais, não temos que ter todas as mesmas funções, não temos que desempenhar todos os mesmos ministérios, temos é que acolher o Espírito, porque o Espírito depois nos dirá como é que cada um encaixa neste corpo do qual Cristo é a cabeça, que é a Igreja, não é? O corpo ressuscitado de Cristo. Não é? Mensagens para este domingo, para as Eucaristias deste fim de semana, quando se retoma essa celebração comunitária, e pedia-lhe, Padre Hugo, que voltássemos àquela afirmação que há pouco aqui fez, da segurança. Não é seguro ir à missa. Acredito que seja uma afirmação que nós vemos-la repetida por todas as dioceses, por muitos párocos, por muitos líderes de comunidades católicas. Se calhar, em nome de muitos, também pode reafirmar essa certeza de que quem for a uma celebração tem as condições de higiene, de distanciamento para celebrar em segurança. Eu acho que a Igreja, em todo este processo, já deu provas de que está, de facto, do lado da segurança e do lado daquilo que faz sentido, não é? Os eventos de Fátima, tudo isso, mostraram isso. Portanto, nós queremos recomeçar, mas queremos que as pessoas se sintam seguras e que as pessoas venham e que isso não seja perigoso para elas. E, portanto, eu diria mais uma vez, é seguro vir à missa, não é? Até ousaria dizer como Jesus dizia tantas vezes, não tenham medo, não tenham medo, a paz esteja convosco. De facto, nós vamos ao encontro de Jesus, temos que ter os cuidados e temos que seguir as indicações que nos são pedidas, mas vamos ao encontro de Jesus, vamos à missa, vamos estar em comunidade. Fica esse convite, esse desafio feito também. Padre Hugo, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia neste dia. Mais logo, quando forem 22h45, acompanhe-nos na rádio, na Antena 1, e siga toda a informação sobre o regresso às celebrações no portal da agência Eclésia. Desejo-lhe uma boa tarde, bom fim de semana, até amanhã, se Deus quiser.